paz do Senhor, mais um Jesus Expresso para nós, para que possamos ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus, o que Deus tem preparado para cada um de nós nesta noite, para falar ao nosso coração, para expressar a sua vontade em nossas vidas, porque nos ama e Ele quer um concerto com cada um de nós todos os dias. Todos os dias o Senhor quer ajustar as nossas vidas conforme a sua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, altamente espiritual, um chamado à restauração. O Senhor quer restaurar as nossas vidas. O Senhor quer restaurar a comunhão que precisamos ter com Ele. Muitos de nós se desviam tão facilmente com o tempo que passa, com a forma em que nós servimos ao Senhor, no automático, e de vez em quando o Senhor nos chama para um conserto, para uma restauração, um alinhamento, um prumo conforme a sua palavra. Então vamos abrir a Bíblia, a nossa Bíblia, no livro de Malaquias. É um livro muito importante para lermos, entendermos e conhecermos o que Deus fala através desse profeta chamado Malaquias, o mensageiro de Deus. Todo profeta, aquele que anuncia a vontade de Deus, é um mensageiro de Deus. Os anjos, aquele que está pregando no altar, falando a palavra de Deus, expressando a vontade de Deus, esse é o mensageiro de Deus. Então, abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Tá? Você que é bom de Bíblia, tenho certeza que você já sabe onde está. Esse livro, chamado Malaquias, é um livro antes de Mateus. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias. Amém? Você já achou? Procure também compartilhar com um amigo, com o irmão, com o vizinho, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo, com o tio. Aquele que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Vamos ler então Malaquias capítulo 3, versículo 6. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Em que te roubamos? Nós, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Esse é um versículo que todos conhecem muito bem, que é muito pregado na hora do ofertório. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Bom, então, a palavra de Deus é muito clara, é muito simples. Basta a obediência para que tudo aquilo que a palavra promete, tudo aquilo que a palavra diz aos nossos corações,
ao nosso entendimento e conhecimento. É assim a palavra de Deus. Mas no capítulo 1, do versículo 1, quando Deus começa a falar, está escrito bem claro e de uma forma forte, para todos nós entendermos o que é o que o Senhor quer falar através desta palavra. Capítulo 1, versículo 1 de Malaquias. O peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Vou ler mais uma vez. O peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Bom, por aí já dá para se ver, por esse versículo, capítulo 1 de Malaquias, versículo 1, já dá para se ver, notar como Deus fala forte, como Deus está chamando o seu povo para um concerto. Esse concerto vem de Deus. Por que Deus quer um concerto com cada um de nós? Tem um porquê, tudo tem um porquê na nossa vida, principalmente quando vem da parte de Deus. E esse porquê é simples. O povo de Deus estava voltando do cativeiro. Estava voltando do cativeiro depois de 70 anos na Babilônia. Jerusalém foi tomado em 586 a.C. e passou 70 anos debaixo do jugo da Babilônia. E retorna a Jerusalém em 3 etapas, 3 turnos. A primeira foi sob a liderança de Zorobabel para a reconstrução do templo. O templo tinha sido destruído, saqueado, despojado, e Zorobabel conduziu uma etapa dessa volta com um povo para a reconstrução do templo. A segunda etapa foi sobre a liderança de Esdras para ensinar a lei de Deus. Mais tarde, anos se passaram, em 444 a.C., sob a liderança de Neemias, para a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Nós estamos aqui num livro chamado Malaquias, o profeta Malaquias, que fala dessa segunda etapa da volta, do retorno desse povo a Jerusalém, aonde Esdras vai ensinar novamente a palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, os decretos estabelecidos por Deus, para que o povo, se chama pelo seu nome, ande conforme a vontade de Deus. Amém? Então, o que Deus está fazendo aqui é uma audiência conciliatória. A palavra nos mostra que mesmo depois desse retorno da Babilônia a Jerusalém, o povo ainda estava fora do eixo, fora da vontade, ainda precisava de um conserto, um alinhamento, ainda precisava de uma conciliação com Deus, um retorno para Deus. Por isso diz assim, porque, capítulo 3, versículo 6, porque o Senhor não muda, por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Mesmo sendo oprimido lá na Babilônia, mesmo sendo escravizado na Babilônia, muitos foram escravizados, alguns tiveram alguns privilégios, como Daniel, seus amigos, e outros que também tiveram uma posição no reino da Babilônia, mas a maioria foi escravizado. E nesse retorno, muitos se afastaram de Deus. E nesse cativeiro, muitos se afastaram de Deus. Muitos se esqueceram de Deus. Alguns se desviaram completamente, não achavam que precisavam mais de Deus por estar naquela situação, escravizado, e achavam que Deus nem estava mais olhando para eles. Deus nunca se esqueceu ou desistiu de cada um de nós. Mesmo esse povo que estava na Babilônia, alguns morreram, alguns foram escravizados, outros tiveram privilégios, mas
teve um tempo determinado para esse cativeiro, tinha sido profetizado, e esse tempo foi 70 anos. 70 anos passaram como cativos da Babilônia. Depois disso, veio a libertação desse povo do cativeiro. E nessa situação, eles retornaram. E nós estamos falando aqui agora sobre a segunda etapa, onde, sobre a liderança de Neemias, né? Nós vemos aqui que o povo precisava aprender de novo, reconciliar com Deus, a andar com Deus, a fazer a vontade de Deus, a ver como Deus queria que aquele povo andasse na presença dele, em espírito e em verdade, em fidelidade à sua palavra, para que tudo aquilo que é a promessa de Deus se cumprisse naquele povo. Povo que ele escolheu para ser o Deus. E este livro, nós estamos falando aqui sobre a segunda etapa. Esse povo que voltou da Babilônia, na segunda etapa, e teve que aprender de novo com quem é Deus, como é Deus, qual é o propósito de Deus na nossa vida, na vida do seu povo. Eu sou povo de Deus. Deus precisa me ensinar para que eu nunca esqueça os propósitos de Deus. Um dos maiores propósitos de Deus na nossa vida é a nossa salvação. Porque muitos, mesmo até aqueles que estão na igreja, ou aqueles que estão esfriando na fé, aqueles que estão desanimados, nós temos um exemplo muito presente, atual, na nossa vida hoje, no nosso contemporâneo. Foi o cativeiro do Fica em Casa. Nós vivemos esse tempo durante um ano e pouco, quase 2 anos praticamente, mais 1 ano e meio. No cativeiro do Fica em Casa, todos ficaram presos em casa. E isso afastou muitas pessoas das igrejas. Muitas igrejas ficaram vazias, muitas igrejas ficaram vazias, desertas, porque o povo estava cativo dentro das suas casas, com medo, pânico, incerteza, insegurança, para não perder a sua própria vida. Era um cativeiro. E ainda tem alguns que ainda estão neste cativeiro, porque tem muitas igrejas ainda que muitas pessoas ainda não retornaram à sua vida normal. O normal de hoje. A vida normal que nós precisamos ter, que tínhamos antes. Assim o povo também, quando estava em Jerusalém, antes do cativeiro, tinha uma vida abençoada, uma vida cheia de alegria, de vitórias, de conquistas. E nós estamos passando também por esse tempo de cativeiro, saindo lentamente desse cativeiro, as vacinas e tudo que tem acontecido, tantos os tratamentos precoces, né? E vacinas, e a divulgação, os estudos, os efeitos, o que está acontecendo com os efeitos colaterais, com as dúvidas, com as incertezas, com a eficácia daquilo que está sendo aplicado no povo, para que o povo possa voltar à liberdade de ir e vir. A máscara continua sendo um uso obrigatório, e nós estamos aí nessa luta, voltando de novo a andar e a circular. As indústrias, as lojas, os comércios estavam também cativos e aprisionados, saqueados pelo medo, ficaram sem seus recursos, muitos perderam os seus empregos, e nós estamos vivendo esse tempo. Ainda estamos lutando para voltar ao nosso antigo normal. Nós estamos vivendo um novo normal, que não é o que nós desejamos, e não é a vontade de Deus. Mas o povo que passou 70 anos no cativeiro teve que ser disciplinado por Deus por causa da desobediência a Deus. O cativeiro aconteceu por desobediência. O povo que não queria ouvir os profetas de Deus. Os profetas de Deus eram mensageiros de Deus. Os profetas de Deus falavam aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que era
o que Deus ordenava, porque os profetas tinham revelação de Deus, revelações profundas, revelações de conserto, revelações de santidade, de compromisso, de aliança com Deus. E tudo isso é a vontade de Deus. E Deus usava os profetas para anunciar o povo, mas o povo não estava querendo ouvir os profetas de Deus. Consequentemente, não ouvia também a voz de Deus. Toda desobediência tem uma consequência. Preste bem atenção, toda desobediência tem uma consequência. E a Bíblia nos fala sobre aqui, nós acabamos de ler, com maldição sois amaldiçoados. Ou seja, quem não ouve, quem não obedece, está em desobediência, está em maldição. Consequentemente, tem muitas coisas desagradáveis que vão acontecer em nossas vidas. Muitas coisas que nos levam a derrotas. Versículo 9, capítulo 3, versículo 9 fala, capítulo 3, versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação, até o culto estava sendo roubado. As pessoas estavam em casa, cultuando televisão, cultuando internet, cultuando o celular, cultuando a si próprio também, né? Esqueceram de Deus. Muito esfriamento espiritual aconteceu nesse tempo. As pessoas oravam menos, liam menos a palavra de Deus, porque não tinha aquele compromisso de estar na igreja, ouvir a palavra, de estar em comunhão com Deus, comunhão com o corpo vivo de Cristo, que é a igreja. Isso foi trazendo um esfriamento ao povo de Deus, um esfriamento à igreja do Senhor. E as igrejas estavam vazias. As igrejas estavam com os seus compromissos mensais, com os compromissos que tinham que manter e não estavam conseguindo. Isso foi trazendo um esfriamento, foi sendo quebrado a aliança que tinham com Deus. Isso é importante nós termos essa revelação, esse entendimento, porque nós estamos ainda voltando. Ainda tem igrejas que estão ainda resistindo a essa volta. Pessoas, membros da igreja, aqueles que eram fiéis, aqueles que adoravam, tinham o prazer de estar na casa do Senhor, adorando a Deus, cultuando a Deus, fazendo a obra de Deus. Até a obra de Deus ficou abandonada, porque as pessoas tinham medo de sair na rua, de não ser contaminado com esse vírus. Mas Deus chama para um conserto, chama para uma reconciliação. E nisso usou o profeta Malaquias. E esse profeta vem declarando, vem mostrando que o povo precisa aprender novamente. Foi o que Neemias fez. Sob a liderança de Esdras, se não me engano, de Esdras, para ensinar de novo aquilo que Deus ordenava, aquilo que Deus deixou determinado. Então, Esdras começou a ensinar de novo aquele povo remanescente que voltou na segunda etapa. Diga glória a Deus. Quem converte o coração também converte o bolso. Então, é uma conciliação não só espiritual. Antes, Deus quer primeiro o seu coração, quer a sua fé nele, quer a sua comunhão com ele, um relacionamento mais estreito, mais íntimo, de um pai para um filho. Como é um relacionamento de um pai para o filho? É um relacionamento sincero, tem que ser sincero, verdadeiro, confiança em Deus. E Deus sabe que nós precisamos dele, que nós dependemos dele. E todo pai sabe que o filho precisa dele para sustento, para alimento, para edificação,
para moldar o caráter, para fazer com que o filho cresça de uma forma digna, correta, moral, espiritual. Assim Esdras estava conduzindo aquele povo. E Neemias começa a falar tudo aquilo, Malaquias falava tudo aquilo que Deus mandou ele falar para aquele povo. Aquele profeta foi muito usado. É necessário uma reconciliação com Deus. Nos dias atuais, hoje também é necessário o povo de Deus se reconciliar com Deus. Se o povo se voltar para Deus, Deus voltará para o seu povo. Muitos pensam até que pode ser Deus que deixou tudo isso acontecer, deixou um pai, uma mãe, um tio, um irmão, um filho morrer por causa desta praga que foi espalhada pelo mundo. Muitos até questionaram Deus, muitos até botaram Deus na parede e falaram: Deus, por que isso aconteceu? Por que isso? Aí começaram a questionar. E o povo precisa ter um entendimento, ser mais confiante da palavra de Deus, que tudo aquilo que Deus faz, Ele sabe o que está fazendo. Ele não faz por acaso. Diga glória a Deus. A restauração está fundamentada no caráter imutável de Deus. Por isso, aqui nós lemos que Deus não muda. Versículo 6, capítulo 3, versículo 6 diz: porque eu, Senhor, não mudo. Ele nunca mudou, ele é imutável. Imutável. Deus é imutável no seu ser, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ontem, hoje, sempre será esse mesmo Deus. De amor, de graça, com cada um que chama pelo nome dele. Deus é o mesmo sempre, sempre será esse mesmo Deus. Ele não tem começo nem fim. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua te amando. Ele não desistiu de você, não desistiu de mim. Desistiu de quê? De levar para a glória. Desistiu de quê? De ter uma vida em abundância aqui na terra. Desistiu de quê? De ter comunhão comigo, com você. Ele nunca desistiu, não. O homem, o ser humano, é que desiste, que abandona, e relaxa o relacionamento. Isso acontece também com muitos casamentos. É como se fosse um casamento. Nós somos a noiva, a igreja é a noiva. Quando há um relaxamento no casamento, um já não está dando mais atenção, carinho, amor ao outro, as coisas começam a andar no caminho torto. Todo torto. Volta e meia tem que apertar os parafusos, ajustar os parafusos, botar tudo certinho. Então Deus está chamando. Deus está chamando eu, você, a cada um de nós, para uma reconciliação. Reconciliação com Ele, com o seu ministério, com o nosso ministério, com o chamado que Ele tem para cada um de nós. Deus está nos chamando para uma reconciliação. Tornai-vos para mim e eu vos tornarei para vós. Ou seja, quando nós voltamos para Deus, Ele volta e para e olha assim, Ele está querendo ficar comigo de novo. Ele quer andar comigo. Ela quer fazer a minha vontade. Ele está querendo um relacionamento de fidelidade comigo. Aí ele para e volta e fala assim: eu vou caminhar contigo. Deus sempre nos dá uma chance, uma nova chance. Deus está disposto a começar sempre de novo conosco. Não importa o pecado que nós cometemos. Você confessar, se quebrantar, porque a palavra de Deus diz que o coração quebrantado Deus não rejeita. Então, se você quer caminhar com Deus novamente, mesmo que você tenha se afastado, se você tenha parado de orar, de ir ao culto, de ir à igreja, é hora de reconciliar-se com Deus. É hora de voltar a buscar a Deus com toda a sua força, com todo o seu amor, com toda a sua intensidade,
conforme diz o primeiro mandamento. E Deus está chamando você, eu, a cada um de nós. Esse esfriamento que houve nesse tempo de pandemia tem um porquê, tem um propósito. Deus está querendo mostrar que Ele continua te amando. Continua querendo andar com você todos os dias. Por isso a palavra de Deus diz em Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Então Ele diz que está conosco. Ele nunca me abandonou, nunca te abandonou. Nunca te desamparou, mesmo no tempo do cativeiro, mesmo no tempo do vale, da guerra, da luta, Ele sempre está contigo. Ele sempre vai estar contigo. Muitas vezes nós nem vemos, né? Mas Ele está comigo, está contigo, está conosco. Para nos dar a vitória, diga glória a Deus. Embora como filho de Jacó, parecemos com eles. Parecemos com eles, somos inconstantes. Tem horas que mudamos. Inconstante é mudança. Uma hora pensa de um jeito, outra hora pensa do outro. Uma hora pensa que não precisa de igreja. Outra hora, quando a situação aperta, aí eu preciso de igreja, eu preciso falar com Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus. A inconstância faz você mudar de lugar, mudar de opinião, mudar de pensamento. Deus permanece fiel. Nós somos inconstantes, mas Deus sempre será fiel à sua palavra. Mesmo quando somos infiéis, Ele continua fiel à sua palavra. Deus permanece fiel. Segundo Timóteo 2,13 fala sobre isso. Ele prometeu ser o nosso Deus para sempre. Para sempre Ele prometeu ser o nosso Deus. Ele prometeu que nunca nos abandonaria. Ele prometeu também que Ele iria nos disciplinar. O pai disciplina, corrige o filho a quem ama. Ele nos corrige, mas jamais vai nos destruir. Deus corrige, mas jamais vai nos destruir. Diga glória a Deus, ainda bem, assim. Porque para Deus vai fazer assim, ó. Acabou. Para ela, sua senha foi chamada. A restauração está disponível mediante o convite gracioso de Deus. A paciência e perseverança do nosso Salvador, do restaurador. Deus é paciente. Você já viu como você é, como eu sou, como nós somos? Impacientes, inconstantes, infiéis e a falta de sensibilidade que um pecador tem de saber que nem perceber que está pecando. Tem muita gente que peca e nem percebe essa insensibilidade. Mas Deus, na sua paciência infinita, Ele continua querendo estar conosco, continua querendo nos edificar, nos restaurar. Desde o dia dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tem hora que a gente pensa que a gente está certinho, né? Mas se for refletir, olha que a gente faz um balanço do nosso dia, faz um balanço da nossa vida, do casamento, no trabalho, no volante do carro, ou em situações em que temos que tomar uma decisão conforme a palavra de Deus, e não tomamos essa decisão conforme a palavra de Deus, pecamos e não percebemos. Pecamos. Temos que ter a sensibilidade de perceber, porque existe um sangue do Cordeiro que anula esse pecado, que foi derramado na cruz para anular esse pecado, cancelar esse pecado, apagar esses pecados, para que nós possamos caminhar novamente sem acusação, sem transgressão, sem condenação. Amém? A geração de Malaquias estava no mesmo curso de desvio
e desobediência dos seus pais. Mas Deus não desiste do seu povo. Deus não abre mão do seu povo. Deus não abre mão de você, não, meu irmão. Deus não abre mão de você. Ele continua sendo seu Deus, Ele continua sendo seu Pai. Ele não desiste, Ele chama para a restauração. E o Espírito Santo está aí, dentro de nós, para nos falar, olha, Deus está chamando para o conserto. Deus quer falar comigo. Deus está falando comigo. Deus está me mostrando que tem coisas erradas na minha vida. Deus está me mostrando que eu preciso de conserto, que preciso de restauração, para que eu ande conforme a vontade dEle, não conforme a minha vontade. Não foi assim que Jesus falou no Getsemane? Um profundo anseio do restaurador. Tornai-vos para mim. Volte a caminhar comigo. Volte a andar comigo. Volte a cultuar na igreja o Deus vivo e presente que está na sua vida. É isso que Deus quer. E quando nós nos tornamos para Ele, ou nos voltamos para Ele, Ele se volta para nós de novo, dizendo, olha só, vamos caminhar? Vamos prosseguir? Eu tenho algo muito especial para você. Eu quero te salvar. Assim que Deus, de outra forma, ou da forma que Ele sabe que cada um vai entender, Ele fala. Conforme cada um vai entender, Ele fala. Ele sabe muito bem como tratar e falar com cada um de nós. Diga glória a Deus. Diga, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso saber o que está errado na minha vida. Eu preciso saber o que eu preciso restaurar na minha vida para te adorar em espírito e verdade, para se servir em espírito e verdade, para ser mais fiel a Ti, para andar mais na Tua presença, para receber mais ensinamento de Ti, conhecimento da Tua palavra, conhecimento da Tua vontade, para que eu possa prosseguir e alcançar a coroa da vida. Está preparada para mim. Diga glória a Deus. Deus procura adoradores e não adoração. Que coisa é essa, pastor? Adoradores. Aquele que quer estar contigo por adorá-lo, por amá-lo, por reconhecer que sem Ele você não é nada, que sem Ele você não pode vencer, não pode conquistar, porque maldito, a palavra diz, maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. Chama de maldito ainda. Sem maldição, se eu confio na força do meu braço, eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço, daqui a pouco está sendo envergonhado. Daqui a pouco está sendo envergonhado. Diga misericórdia, Senhor. Antes, e aí Deus fala também sobre dízimo, né? Roubará o homem a Deus. Versículo 8. Versículo 8